Namastê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um momento de estudo e de conexão. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Emily, eu sou professora e praticante de yoga e a minha intenção aqui com essas aulas é fazer com que a prática de yoga se transforme em um estilo de vida para você. Então a gente está na aula 2 da série Yoga, o estudo de si. E se você não fez a primeira aula, eu recomendo muitíssimo que você volte, faça primeiro a primeira aula, depois venha fazer essa aula 2 e assim por diante, para a gente buscar seguir essa sequência, porque as aulas elas têm uma ordem lógica, né? Então tanto os conteúdos, tanto o estudo que a gente vai fazendo, ele vai seguindo uma sequência, quanto as posturas e a prática lá no tapetinho também tem uma ordem, tem uma sequência para acontecer, tá? Então se você não fez a primeira aula, eu vou deixar em algum lugar aqui a indicação para você ir para essa aula. E se você não encontrar e tiver dúvida de como achar toda a ordem certinha da sequência, você pode entrar direto no perfil do canal do YouTube, né? E lá vai ter uma aba chamada Playlists. Dentro dessa aba você vai encontrar a ordem certinha de todas as sequências. Combinado? Então, para a gente começar o nosso encontro, para a gente começar o nosso estudo, vamos fazer uma respiração juntos aqui. Eu te convido a encontrar uma postura confortável. Se sentir vontade, você pode fazer alguns movimentos com os braços, pode fazer uns movimentos com a cabeça. Vai deixando o teu corpo bem relaxado, numa postura que você se sinta bem. E aí eu vou te convidar para você fechar um pouquinho os teus olhos, relaxando o teu rosto, soltando o peso dos braços, soltando o peso das pernas. Observa como você está se sentindo nesse momento, como você vem chegando para essa nossa prática de hoje. E aí eu te convido a observar a tua respiração. Nesse primeiro momento, observa a tua respiração acontecendo exatamente como ela está, sem você precisar mudar nada. Observa se a tua respiração acontece mais na barriga, ou mais nas costelas, ou talvez no peito. Observa se a tua respiração está curta, mais rápida, ou se ela está longa, demorando um pouquinho mais de tempo. E aí, mantendo essa atenção na respiração, nós faremos 3 respirações longas, contando 4 segundos inspirando e 4 segundos expirando. Então, a gente começa soltando todo o ar e devagar inspiramos em 1, 2, 3, 4, expiramos 1, 2, 3, 4, inspiramos, expiramos. E mais uma vez, inspira e expira. Aos pouquinhos vai voltando para o ritmo natural da tua respiração e percebe que só de fazer esse exercício, naturalmente a tua respiração já ficou um pouquinho mais longa, o teu corpo se acalmou e a tua mente ficou mais focada, mais presente. Nesse momento eu te convido a trazer suas mãos juntas na frente do peito para a gente começar o nosso estudo e a nossa prática entoando o mantra Om. Então a gente vai fazer uma respiração longa, quando inspirar enchemos o pulmão de ar e quando exalarmos a gente faz a entoação do mantra. Então, primeiro inspira longo.
Agora você pode ir descansando os teus braços, pode ir despertando, abrindo os teus olhos. Muito bem, como é bom a gente começar esse nosso momento nos conectando, né? A gente fica mais presente, fica mais focado depois dessa respiração. Depois da entoação do mantra, a gente consegue entrar na mesma energia, na mesma sintonia para a gente fazer o nosso estudo. Muito bem, então estamos na aula 2 da nossa sequência. Na aula 1, o tema-chave da aula foi o estudo de si, né? Foi o começo desse estudo de si, onde a gente começou a olhar para dentro. Então a gente fez até uma atividade que a gente ia continuar, né? Depois da prática, continuar refletindo sobre essa atividade, que era responder a questão: como eu estou me sentindo hoje? Depois você até pode comentar aqui para mim, deixar nos comentários de baixo, se quiser me mandar uma mensagem para falar se você conseguiu fazer essa atividade, se você conseguiu se observar, tanto enquanto você estava praticando ali no tapetinho, tanto depois, né, no trabalho, nas outras atividades do dia, se você conseguiu responder essa pergunta para si mesmo: como eu estou me sentindo hoje? E não somente numa questão física, né, não só percebendo a sensação do corpo, mas também percebendo as emoções, percebendo os pensamentos, como que os meus pensamentos, como que a minha mente está se comportando no dia de hoje, as emoções e tudo mais, né? Todas as outras sensações que a gente pode perceber. Então, essa era a tarefa e também ficamos com a tarefa de escrever essa questão no caderninho, né? O caderninho vai ser um nosso companheiro de prática. Então, todas as aulas a gente vai ter uma pergunta-chave e a gente vai tentar responder essa pergunta ao final da aula, ou durante a aula, ou depois, né? Nas outras atividades, não somente aqui no tapetinho. Então, logo mais eu vou falar qual que vai ser a atividade de hoje, qual que vai ser a pergunta da aula de hoje. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho dessa temática, a gente vai costurar a aula de antes, né? A primeira aula com essa segunda aula, para depois eu dizer para vocês qual que é essa nossa questão, tá bom? Então, me avisa se você conseguiu responder essa pergunta no caderninho. Na aula de hoje, eu tenho 3 pontos importantes para destacar na nossa temática que a gente vai conversar, que é a seguinte: quando a gente entra na prática, muitas vezes existe uma confusão onde a gente acredita que a gente precisa transformar quem a gente é na hora que a gente chega no tapetinho. Então, eu não posso, né, a questão que nos confunde é que eu não posso ser a mesma pessoa que faz as atividades ao longo do dia. Então, essa pessoa que trabalha, que estuda, que tem relacionamentos, que convive com outras pessoas, não é a mesma pessoa que chega no tapetinho. Então, quando eu chego no tapetinho, eu me transformo numa outra pessoa. Eu me transformo numa pessoa zen, numa pessoa calma, numa pessoa que não tem problemas, numa pessoa que não tem dificuldades. Então, essa é uma confusão que a gente geralmente faz quando chega para fazer a prática de yoga, quando a gente chega no tapetinho. E é isso que a gente vai desconstruir aqui na nossa aula de hoje, porque essa é a temática. Essas duas pessoas, esses dois momentos fazem parte do mesmo ser. Então, eu sou a mesma pessoa em ambos os momentos, né? Em ambas as atividades que eu estou fazendo. E no yoga a gente vê muito disso, né? O yoga traz esse ensinamento pra gente justamente de que existe um todo, uma união dessa minha vida, dessas minhas atividades, de tudo que eu sou. Então, não existe separação real. Eu não tenho como me transformar quando eu chego no tapetinho como se eu estivesse assumindo um papel diferente, como se eu estivesse colocando uma outra vestimenta, né? Como se eu me transformasse. Então, nossa, agora nesse momento de prática eu me transformei numa pessoa zen, uma pessoa sem dificuldades, uma pessoa que não tem nada para resolver, né? Então, a gente vai desconstruir isso na aula de hoje. A gente vai tentar entender que, na verdade, a gente é sim aquela mesma pessoa que tem dificuldade no trabalho, que tem questões para resolver, e a gente vai ir além disso, vai tentar entender como que a prática de yoga em si consegue nos ajudar a resolver esses problemas com mais facilidade. É olhar para essas questões de uma maneira mais simples. É olhar para isso e tentar entender como que isso pode ficar leve para mim, como que eu posso ter menos dificuldade na hora de trabalhar com essas questões que mexem muito comigo, tá? Então, essa é a temática da aula de hoje. E para que a gente consiga identificar quais são esses pontos onde a gente tem dificuldade, onde a gente tem, né, essa questão que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa primeiro trazer para a consciência. Então, por isso que na última aula a gente começou a se observar como eu estou me sentindo,
como que tá o meu corpo. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, fica mais fácil da gente identificar padrões. Então, por exemplo, se eu chego na aula e eu percebo que eu estou muito estressado, muito estressada, ou que tem alguma dor no meu corpo, então eu estou sentindo um peso, um cansaço maior, se eu consigo identificar essas questões, eu consigo com mais facilidade identificar qual que é a fonte disso, né? Então, de repente, se eu estou mais cansada, pode ser que essa semana o meu trabalho tenha sido mais exigente, ou se eu estou estressada, pode ser que alguma coisa tenha acontecido comigo ao longo do meu dia. E aí eu começo a identificar quais são esses pontos e o porquê que eu estou chegando na prática desse jeito. E eu não preciso deixar de estar assim para estar na prática. É nesse momento do tapetinho que eu vou olhar para isso e vou tentar achar uma solução. Como eu posso, mesmo com essa situação estressante acontecendo comigo, como eu posso me afetar menos? Como eu posso lidar com isso de uma maneira diferente? Então, tudo isso a gente vai começar a trabalhar aqui no tapetinho, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar da aula de hoje, é que não há como a gente separar, né? Separar as coisas, não há como a gente separar os papéis, a pessoa que vive a vida e a pessoa que pratica yoga. É a mesma coisa, tá tudo junto e não tem como a gente não misturar. Até nas meditações, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que meditar é esvaziar a mente, é a gente esquecer de tudo, é não pensar em nada, mas isso é impossível. E esse nem é o objetivo da meditação. Então, quando a gente está meditando, é natural que os pensamentos venham, que as questões do dia venham para nossa mente, e a gente pode aproveitar esse momento sim para refletir sobre isso, para ter insights, para criar soluções, para ter novas ideias. Então, é justamente esse o objetivo da prática, para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira mais leve, tá bem? Então, não existe separação. A gente não consegue tirar as nossas emoções na hora que a gente chega no tapetinho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que justamente o yoga e a meditação, toda essa prática que a gente faz, né, que é uma só, é o seu laboratório pessoal. Então, aqui, bem parecido com o que a gente falou na primeira aula, não existe o julgamento, né? Tirar aquela vozinha do julgamento, aquela ideia de que a gente tem um certo e um errado para cumprir, um papel certo e errado para cumprir. Então, como essa prática é justamente uma prática para si, para você se olhar, para você se cuidar, não tem certo e errado, você pode experienciar tudo aqui no tapetinho. Então, nesse momento, aproveita para justamente pensar, como que eu vou lidar com isso? Nossa, se eu estou muito estressada com essa situação, como que eu posso resolver? Deixa os pensamentos virem, aqui a gente se experimenta, sem tabu, sem nenhuma pressão, sem certo, sem errado, a gente experimenta tudo. Do mesmo jeito no seu caderninho, você não precisa ter, como eu posso dizer, você não precisa ter cuidados, você não precisa vetar nada. Quando você quiser escrever, escreva realmente como você está se sentindo. Se estiver sentindo raiva, fala que está sentindo raiva. Se estiver triste, escreve que você está se sentindo triste, porque assim a gente começa a liberar isso. A gente não precisa se repreender mais, tá? Então, esse é o segundo ponto. Não tem nenhuma impossibilidade aqui no tapetinho. A gente vai trabalhar com abertura, né? A gente vai trabalhar com todas as possibilidades. Então, use esse momento como um laboratório pessoal, onde você consiga se estudar e se perceber. E até mesmo imaginar situações. Então, por exemplo, se eu tenho algo difícil para lidar no meu trabalho, eu posso me imaginar vivendo essa situação e pensando em diferentes maneiras de reagir a ela. Pode ser que em uma dessas maneiras que eu pense, eu reaja com uma explosão. Então, se uma pessoa falou algo que eu não gostei, eu posso me imaginar reagindo e falando muitas coisas que eu queria falar para aquela pessoa que eu estava guardando. E aí pensa, como que você vai se sentir depois disso? Será que realmente era esse o caminho? Será que eu vou ficar bem? Será que aquela pessoa vai ficar bem ou será que vai piorar a situação? Pode ser que seja uma maneira de resolver e tá tudo bem, não há problema nisso. Mas entende que esse momento é o seu momento para você pensar sobre quais são as possíveis soluções. Ok, eu vi que esse é um caminho. Como eu posso lidar com isso de maneira diferente? Bom, a mesma situação aconteceu comigo e ao invés de eu falar tudo que eu queria falar para aquela pessoa, eu posso levar isso para terapia, posso conversar com alguém, posso escrever no meu caderninho e da próxima vez que essa situação acontecer, eu posso ignorar, eu posso fingir que não é comigo, então eu posso não levar, né, não carregar tanto peso de acordo com aquilo que aconteceu, que é a mesma situação.
Então, entende que esse é o momento da gente verificar quais são essas possibilidades de reações, de maneiras da gente fazer as nossas atitudes no dia a dia. Então, o yoga é justamente essa prática para você se experimentar, para você se observar, tanto quando você está ali no tapetinho, para você entender quais são essas suas dificuldades. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão das dificuldades, né? Então, tudo que a gente é mais difícil para a gente lidar, e a gente vai entender o porquê que isso é mais difícil e como que isso responde no nosso corpo também. Então, muitas vezes uma postura ela é difícil e eu tenho a tendência de fugir dela, de sair dela mais cedo. Ou se eu já estou sentindo que uma postura já está no meu limite, eu quero ultrapassar esse limite, eu quero ir além dessa dificuldade. Então, a gente vai se observar isso ali no tapetinho também. E então, assim, o próximo ponto que eu quero destacar é que nós não vamos fugir dos problemas aqui no tapetinho. A gente vai justamente olhar para eles para que a gente possa crescer enquanto pessoas, tá bom? Então, essa é a nossa temática de hoje. Sendo assim, a pergunta guia da nossa prática vai ser: ao sair do tapetinho hoje, como eu posso lidar com as minhas dificuldades de uma maneira mais leve? Então, você pode anotar aí no seu caderninho, você pode começar a refletir sobre isso agora. E se você já quiser colocar alguma dificuldade sua, destacar alguma dificuldade, pode colocar. Se quiser fazer isso no final da prática, também tudo bem. Bora lá pro tapetinho? Muito bem! Então, para a gente começar a nossa prática, vamos começar ajustando a nossa postura aqui no tapetinho. Pode ser que você use a sua almofadinha. Lembre que eu falei dos materiais na última aula, então você pode ter sempre junto contigo um travesseiro, pode ser um travesseiro, uma almofada do seu sofá, da sua casa. Se você tiver uma almofadinha própria para o yoga, perfeito. Se não tiver, a gente usa a almofadinha do travesseiro ou a almofada do sofá, que vai funcionar muito bem também, tá bom? Se você quiser deixar por perto também o seu cintinho e o bloquinho de yoga, também pode ser que a gente use nas posturas para fazer as variações. Lembra que nenhum material é obrigatório, você não precisa disso, mas vamos aproveitar que a gente está em casa, que a gente está fazendo essa prática no nosso ambiente para a gente deixar tudo mais aconchegante, mais confortável para a gente, tá bom? Então, pode ser que você coloque a almofadinha ali debaixo do quadril, sentindo que o seu quadril se eleva um pouquinho, e aí você consegue relaxar os joelhos, consegue alinhar melhor a postura da tua coluna, relaxa bem, solta os braços. E a gente vai fazer uma breve meditação aqui relacionada ao tema da nossa aula de hoje, e aí depois a gente vai continuar nessa sintonia, nessa vibe, para poder fazer a sequência de posturas, os asanas. Então, depois que você encontrou a sua postura confortável, vai fechando os seus olhos, vai relaxando o teu rosto. De novo, observa como você está se sentindo aqui nessa postura. Observa se você está confortável ou se tem algo que está um pouco desconfortável, que está chamando mais a sua atenção. Observa os pensamentos que estão passando na mente, as ideias, as tarefas, as preocupações também. E aí nós vamos começar a focar a nossa atenção, prestando atenção na respiração. Sente o ar entrando e saindo naturalmente pelas suas narinas. Sente a inspiração, a expiração. E nesse momento você não precisa fazer nenhum esforço para mudar o ritmo da sua respiração. Apenas observa como ela está acontecendo naturalmente. Percebe que dentro de ti existe um espaço onde você se sente seguro, segura. Existe um lugar para onde você sempre pode ir. Onde você pode pensar sobre tudo. Onde você pode experimentar tudo. Onde você pode refletir. Encontrar respostas quando elas são necessárias.
Percebe que o yoga não veio dividir quem você é, não veio te transformar numa nova pessoa. O yoga veio te ajudar a olhar para dentro e a se reconhecer do jeitinho que você é hoje. Veio te ajudar a se acolher e a ter carinho e cuidado consigo mesmo. Para a nossa prática de hoje, eu te convido a pensar em uma dificuldade que você está passando nesse momento. Pode ser qualquer coisa que vier na sua mente, sem julgamentos. Para a nossa prática, eu te convido a escolher somente uma questão. Quanto mais específica ela for, mais fácil vai ser de você achar uma solução, uma resposta. Então tenta pensar nos detalhes dessa situação. Pensa por que ela é difícil para você, por que ela te incomoda. Pode ser uma situação consigo mesma, pode ser uma situação com as outras pessoas, com algum lugar específico. Você pode pensar que você está vivendo essa situação nesse momento. Como que você se sente ao vivenciar isso? Lembre que esse nosso espaço não tem julgamentos. Então você pode ser sincero e sincera consigo mesma. Como você se sente vivenciando isso? Quais são as suas vontades? O que você quer fazer quando isso acontece? Você pode refletir agora sobre uma maneira de reagir a essa situação, de responder a essa situação. Pense em algo que você pode fazer quando essa situação se aparecer para você. Perceba como você está se sentindo. Ao reagir dessa maneira, o que acontece contigo? Agora, você pode pensar em uma nova solução, uma outra maneira de reagir a essa situação. Pense em todos os detalhes. Pense em como você vai se sentir, como as outras pessoas vão se sentir caso tenha mais alguém envolvido nessa situação. Pensa como vão ficar as tuas emoções, os teus sentimentos. E pensa que a solução pode ser mais simples do que você imagina. Observa como você está se sentindo ao reagir dessa nova forma a essa mesma situação. E aí eu te convido a observar a tua respiração novamente. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas. E a partir desse momento você não precisa mais pensar naquela situação. Percebe que a tua respiração está sempre aí, sempre presente, para você voltar a observar a si mesmo. Para você voltar ao seu foco, voltar a sua atenção
Em todos os momentos que se sentir desafiado, desafiada, todos os momentos que achar que não vai conseguir dar conta, você pode olhar para dentro e buscar a respiração. Ela serve como se fosse uma âncora, um ponto-chave que está sempre presente quando a gente precisa. Agora, aos pouquinhos, eu te convido a ir despertando o seu corpo, mexendo um pouquinho as mãos, mexendo um pouquinho os ombros. E aí, sem pressa, a gente pode ir abrindo os olhos. Muito bem. A gente vai continuar observando como a gente se sente em situações desafiadoras aqui na prática, agora nos asanas, nas posturas. Mas você pode fazer esse exercício de meditação que a gente fez agora em todos os momentos que você achar que é necessário. Então, no meio do trabalho, no meio das atividades. Se você se deparar com uma situação difícil, se quiser refletir um pouquinho sobre ela, você pode usar esse exercício de pensar em diferentes possibilidades, em diferentes maneiras. E não precisa ser somente duas, aqui a gente pensou em duas. Mas você pode pensar em 3, em 4, em quantas ideias vier. E aí você vai ver que pode ser mais simples de você encontrar maneiras de solucionar todas as dificuldades e tudo aquilo que mexe mais com a gente, tá bem? Então agora pode continuar mais um pouquinho com a almofada debaixo do quadril, entrelaça os dedos, espreguiça, como se você estivesse acordando o seu corpo agora. Talvez você faça um pequeno movimento para os dois lados, mexendo um pouquinho o tronco. Aos pouquinhos a gente vai parar no centro, inspira crescendo com as mãos lá para o alto. Na exalação a gente vai trazer as mãos no chão, do tapetinho à frente. E aí eu vou começar a caminhar com os braços mais para longe. Lembra que a gente não precisa avançar mais do que o que o nosso corpo permite. Então pode ser que eu fique aqui em cima com os braços estendidos e não tem problema. Somente se for confortável você vai descendo mais. Talvez apoiando o antebraço, talvez descansando a cabeça sobre as mãos. Observa no teu corpo o que fica mais gostoso de fazer aqui, o que fica mais confortável. Respira fundo. Observa as tuas sensações enquanto faz as posturas. E aí, devagar, eu vou apoiando as mãos no chão de novo e empurro o tapete, subindo o tronco, voltando a sentar. Muito bem. Podemos trocar a posição das nossas pernas, então o pé que estava mais para frente passa para dentro. Continuo com o meu quadril acomodado ali em cima da almofadinha, relaxa os joelhos. Mais uma vez a gente vai espreguiçar lá em cima. Mexe um pouquinho para os lados, usa bem a tua respiração aqui na prática. Pode inspirar fundo, expira fundo. E aí a gente vai parar no centro, inspirando, eleva bem as mãos. Exalando, eu vou trazer de volta as mãos lá no chão. Do mesmo jeito, eu vou investigando até onde eu consigo avançar nessa postura. Pode ser que eu possa caminhar com as mãos um pouquinho mais para frente, assim o meu tronco inclina mais. Pode ser que eu consiga descer até o antebraço. E pode ser ainda que eu consiga deixar minha cabeça chegar lá nas mãos. Sem forçar, com muito cuidado, com muito carinho e atenção ao seu corpo. E aí, devagar, com o apoio das mãos, a gente vem empurrando o chão, subindo até sentar. Muito bem. Agora sim a gente já pode tirar a almofadinha de baixo do quadril, posso deixar lá do lado, e a gente vai estender um pouquinho as pernas lá pra frente. Faz um pequeno movimento com os tornozelos, acordando aqui os pés, acordando os joelhos. Posso fazer esse movimento no outro sentido também. Ótimo.
E aí a gente vai parar esse movimento, deixei as duas pernas estendidas. Posso puxar levemente os glúteos para trás, sentindo que eu sentei bem sobre os ossinhos do quadril, alinhando os meus isquios no chão. Alonguei a minha coluna, vou flexionar o meu joelho direito, trazendo o pé no chão, aqui na parte interna da perna esquerda. Então, mantenha a postura da coluna, peito aberto. Pode ser que você continue com o pé aqui na parte interna da perna esquerda, ou a gente vai escolher cruzar a perna direita por cima da esquerda, porque o nosso próximo movimento vai ser uma torção. Então, eu vou continuar segurando meu joelho com a mão esquerda e eu vou levar o braço direito para trás. Muito bem. Com a mão direita apoiada, eu vou inspirar, estendendo o cotovelo e sentindo que o meu tronco faz um movimento para cima, como se a gente fosse ficando mais altos aqui. Você pode fazer essa torção tanto com o pé cruzado, com a perna direita cruzada por cima da esquerda, ou com o pé na parte interna da perna, tá bom? Então, experimenta aí no seu corpo, experimenta essa postura e veja qual das variações fica mais confortável para você hoje. Respira um pouquinho, sem machucar, sem forçar. Todos os movimentos a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, olhando para dentro, percebendo como que a gente se sente. Devagar eu vou virar o tronco para frente de novo e desfaço a postura, estendendo a perna direita. Muito bem. Segundo lado, vou trazer o meu pé esquerdo no chão. Do mesmo jeito, eu alinho o meu tronco aqui, peito aberto, cabeça indo lá na direção do céu. Posso continuar aqui ou eu posso cruzar a perna esquerda por cima da direita. E aí a gente vai para a torção da coluna. Segura o joelho, leva a mão esquerda para trás. Apoiei a mão esquerda, eu vou estender o cotovelo subindo mais a cabeça. Inspira sentindo esse alongamento para cima da coluna. E na exalação a gente vem girando o pescoço e olhando por cima do ombro esquerdo. Sente aí no teu corpo qual das variações fica mais confortável, se é cruzando a perna ou não. E aí devagar eu venho girando o corpo para frente e eu desfaço a postura. Muito bem. Agora a gente vai passar as nossas pernas para trás, entrando na postura de 4 apoios. Aqui eu vou ficar com os meus joelhos bem alinhados com a largura dos quadris e as mãos bem alinhadas com os ombros. Então, o punho e o ombro fazem uma só linha reta aqui até o chão. Se você sentir desconforto em ficar com esse apoio dos punhos no chão, você pode fechar os dedos e ficar com o punho cerrado enquanto você faz esse apoio, tá bem? Então, você veja como fica mais confortável. Agora a gente vai fazer a respiração do tigre, que vai exigir um pouquinho da nossa força, da nossa musculatura. Para isso eu vou inspirar estendendo a perna direita para trás, deixando mais ou menos na linha do quadril. Eu não vou elevar demais o meu pé, ele fica abaixo da linha do quadril. Expirando eu vou trazer o joelho direito no nariz e vou arredondar minha coluna. Inspirando eu estendo a perna. Expirando, eu faço uma bolinha com as costas. Você pode continuar fazendo somente esse movimento da perna, ou a gente vai elevar o nosso braço esquerdo junto, inspirando. Expirando, eu trago o cotovelo no joelho. Inspira e estende. Expira, arredonda. Mais uma vez essa respiração. E devagar eu volto o joelho, volto a mão para o tapete, afastei um pouquinho os joelhos, juntei a pontinha dos pés no chão e a gente vai descer o quadril para a postura da criança. Vai caminhando com as mãos bem lá para o topo do tapete, relaxa o pescoço, relaxa a cabeça. Observa como você está se sentindo aqui. Percebe se essa postura te trouxe um pouquinho mais de desafio. Se acelerou o teu coração? Como você lida com esse desafio? Quais são os pensamentos que surgem na sua mente? Você pensa que não vai conseguir? Ou você pensa que você é forte, que você é capaz?
E aí, devagar, a gente volta para 4 apoios, subindo o tronco. Alinhe as mãos, alinhe os joelhos. A gente vai fazer essa respiração para o outro lado. Começa somente com o movimento da perna, tá? Não precisa iniciar com o braço agora. Inspirando, subiu a perna esquerda. Expirando, trouxe o joelho no nariz e empurra o chão com as mãos. Inspira, estende. Expira, arredonda. Agora sim, se quiser, adiciona o movimento da mão direita lá na frente. Inspira. Expira, cotovelo no joelho. Inspira. Expira. E só mais uma vez. Expira. Devagar, voltei a mão para o chão, voltei o joelho. Afasta um pouquinho as pernas, juntei os pés e volto para a postura da criança. Espreguiça as mãos lá para o topo do tapete, descansa a cabeça, o pescoço. Respira fundo. E aí, devagar, a gente volta para 4 apoios. Alinhe as mãos e os ombros, joelhos e quadris. E agora a gente vai para a postura do cachorro, olhando para baixo. Para isso, eu vou levar a pontinha dos pés no chão. Trouxe bastante força do abdômen, como se estivesse sugando a barriga para dentro. E devagar eu vou levar o meu quadril para cima e para trás, fazendo uma linha reta da pontinha dos dedos da mão até o meu quadril. Percebe que para fazer essa postura eu não preciso deixar o meu calcanhar tocando no chão. Eu posso ficar na pontinha do pé, flexiono bem os joelhos e elevo o quadril, como se eu estivesse tentando encostar minha barriga na coxa. Se você for percebendo que mantém esse alinhamento da coluna enquanto vai levando os calcanhares para o chão, aí sim você pode começar a estender as pernas. Caso você estenda a perna e sente que faz uma bolinha com as costas, aí você volta a flexionar o joelho e alinha a coluna. Nessa postura, o mais importante é a gente deixar o tronco alinhado, porque ela tem uma ação de tração da coluna. O mais importante aqui não é o alongamento das pernas, eles vêm como consequência do aprimoramento aqui, do desenvolvimento dessa postura, tá bem? Então, já ficamos um tempinho aqui. Devagar, olha para a pontinha da frente do tapete e a gente vem trazendo os pés, caminhando, aproximando lá do topo do tapete. Relaxa o tronco um pouquinho embaixo, pode ser que você continue com os joelhos flexionados. Balança, balança para os dois lados. Respira fundo. E inspirando, a gente vai subir, subir, desenrolando a coluna. Até ficar de pé. Na postura da montanha, Tadasana. Muito bem. Aqui a gente pode fazer um giro dos ombros, abrindo o peito. Se quiser dar uma chacoalhada nos pés, nas pernas, nos braços, pode fazer. E aí a gente volta a estabilizar a nossa postura. Firmei os pés no chão, na largura do quadril. Trouxe a força das coxas. Ativo os meus pés como se eu estivesse tentando puxar o chão para cima. Ativo o abdômen puxando a barriga para dentro, fazendo essa parede aqui, essa pressão. Posso ativar o assoalho pélvico, trazendo a base do tronco para cima, também com essa força de ativação. Girei um pouquinho os ombros, expiro. Inspirando, eu elevo os braços de olho lá para o alto. Expirando, eu vou flexionar um pouquinho o joelho e vou tocar a mão no chão, soltando a cabeça e soltando o pescoço. Inspire, eu alongo a coluna na metade. Imagine que você está tentando colocar um copo de água aqui nas suas costas e esse copo se mantém equilibrado, porque você consegue manter o alinhamento do tronco. Perfeito. Inspira. Expira, solta as mãos no chão, flexiona um pouquinho os joelhos. Respira fundo, tenta tocar, talvez a palma da mão lá no tapete, pode deixar os joelhos bem flexionados. E agora, mantendo os joelhos flexionados, a gente vai inspirar subindo o tronco até a metade do caminho,
para a postura da cadeira. Percebe que eu faço uma diagonal com o meu tronco lá para frente. A gente não tenta deixar o tronco para cima, porque se eu fizer isso, eu empurro o joelho para frente. Eu levo o meu quadril para trás, joelho e tornozelo numa linha e o meu tronco inclina. Olha no ponto fixo entre as suas mãos lá na frente e faz a ativação do abdômen de novo, encaixando o teu quadril para frente. Como se você estivesse tentando empurrar a lombar para trás e o umbigo tentar encostar na lombar. Respira, sente o coração acelerando, um calorzinho aqui vindo das pernas, do tronco. E percebe como você lida com essa postura. Como você se sente quando fica desafiado aqui pelo seu corpo. Respira fundo. E na exalação a gente solta o tronco lá para baixo, solta a cabeça, solta o pescoço. Muito bem. Respira fundo, joelhos um pouquinho flexionados. Dê um passo grande com a perna direita para trás, entrando na postura do corredor. Deixei meu pé esquerdo bem alinhado com o joelho esquerdo. Desci o quadril e eu olho lá para frente. Aqui a gente ativa bem a perna direita, como se estivesse tentando empurrar o calcanhar para o chão. Respira. E se você quiser se desafiar um pouquinho mais, tira o apoio das mãos no chão e eleva um pouquinho o tronco. Tenta fazer uma linha reta que vem do calcanhar até o topo da cabeça. Respiro, respiro, concentro. Expiro, voltei a mão para o chão. E agora eu dou um passo grande com a perna esquerda para trás. De volta ao cachorro olhando para baixo. Lembre que você não precisa apoiar o calcanhar no chão. Posso ficar com o joelho bem flexionado, coluna longa. Respira fundo. E a gente vai voltar a olhar para a pontinha da frente do tapete. E então vem caminhando até lá. Descansa um pouco aqui embaixo. Posso balançar para os dois lados. Com os joelhos um pouquinho flexionados, eu vou subir desenrolando a coluna. Inspirando até ficar de pé na postura da montanha. Percebe como o teu corpo esquentou aqui, como a respiração fica mais rápida, quando a gente precisa lidar com posturas mais difíceis que exigem da nossa musculatura. Percebe bem os pensamentos que vêm enquanto você está fazendo essa postura. Percebe se você se coloca para cima, dizendo que consegue, ou se você se coloca para baixo, pensando que não consegue, que é muito difícil, que você não vai dar conta, tá? Então, lembre que não tem julgamentos, não tem certo, não tem errado. Tudo que a gente está fazendo aqui é para a gente se conhecer melhor e ver como que a gente reage a essas situações. E claro, se possível, a gente vai tentando, tirar tudo aquilo que nos coloca para baixo e vai colocando a gente mais para cima, dizendo não, que a gente consegue sim fazer tudo que a gente quiser fazer. Que isso também é um ensinamento do yoga, a gente pode e a gente vai dar conta. Então, de novo, entrei na postura da montanha. Firmei as pernas, firmei o abdômen, girei os ombros, traz a força lá da base do assoalho pélvico para cima, exala todo o ar. Inspirando, eu vou elevar os braços e olhar lá em cima. Expirando, eu flexiono o joelho, encosto a mão lá no chão, solta a cabeça, solta o pescoço. Inspira, eu alongo a coluna na metade. Lembra do copo de água lá nas costas? Tenta fazer a linha reta com a coluna. Se você perceber que está fazendo uma bolinha, sobe mais o tronco e alonga em cima. Respira, respira. E exala, soltando as mãos no chão de novo. Relaxa a cabeça, relaxa o pescoço. Agora, mantendo os joelhos flexionados, a gente vai inspirar subindo na postura da cadeira. Elevo o meu tronco até a metade, abri o peito lá para frente. Ativa o abdômen empurrando o umbigo para trás, como se eu estivesse tentando encostar lá na lombar. Respiro, respiro. Percebe o alinhamento dos joelhos, percebe o alinhamento do tronco. Sente a força que a gente tem que fazer aqui para fazer essa permanência, para ficar um pouquinho na postura. Mais uma inspiração. Exala, eu toco as mãos no chão de novo, relaxa.
tentando manter a palma da mão apoiada no tapete, joelhos flexionados. A gente dá um passo grande com o pé esquerdo para trás, na postura do corredor. Perfeito. Escorrego bem a perna esquerda para trás, flexiono bem o joelho direito, descendo o quadril. Mantenho o alinhamento do joelho e do tornozelo, não passo lá para frente também, é um cuidado que a gente deve ter aqui. Ativa a perna esquerda empurrando o calcanhar para trás e talvez você se sinta confortável para subir o tronco, como se não tivesse peso nas mãos aqui. Respira, respira, sente o calor do corpo, como você se sente aqui nessa postura. Se quiser continuar com a mão no chão, não tem problema, tá? Você pode fazer essa variação. Inspiro de novo. Exalando, eu devolvo a mão para o chão e vou dar um passo grande com o pé direito para trás. De volta ao cachorro, olhando para baixo. Perfeito. Lembra que não precisa apoiar o calcanhar no chão. Preserva a tua coluna aqui, trazendo o alinhamento do tronco. Respira fundo. E exalando, a gente descansa os joelhos no tapete. Levamos o quadril sobre os calcanhares. Solta a cabeça sobre as mãos. Respira fundo. Observe o que essa sequência trouxe para ti de sensações, de pensamentos, de emoções. E aí, devagar, a gente vai apoiar as mãos no chão e empurra o tapete, subindo o tronco e sentando sobre os calcanhares. Muito bem. Posso passar as pernas lá para frente, descansei um pouquinho os meus pés, descansei um pouquinho os joelhos, pode fazer um movimento circular aqui. Perfeito. E aí a gente vai se preparar para ir deitando no chão. Então, para isso, escorrega lá para a pontinha da frente do tapete e vem desenrolando, desenrolando a coluna até apoiar com as costas no chão. Pode abraçar um pouquinho o joelho no peito. Talvez você sinta a vontade de balançar para os dois lados aqui, fazendo um movimento de balancinho. Aí a gente vai segurar somente o joelho esquerdo no peito, soltando a perna direita lá no chão. Aperta, aperta, aperta bem a coxa esquerda, inspira. E exalando, a gente vai torcer a coluna, levando o joelho esquerdo para o lado direito. Pode ajudar com a sua mão direita a trazer a perna esquerda mais lá pertinho do chão e a sua mão esquerda descansa lá para trás. Você tenta aqui deixar os dois ombros pertinho do chão, se possível. Relaxa o rosto, destrava os dentes. Começa a acalmar a tua respiração. Se ela ainda estiver muito rápida, muito curta, vai deixando ela mais longa, mais relaxante. E aí, devagar, eu vou subindo a perna esquerda, voltando para o centro. Posso abraçar um pouquinho os dois joelhos de novo, respiro fundo, balanço para os lados. E agora a gente vai segurar só o joelho direito, estende a perna esquerda lá no chão, aperta bem, bem, bem a coxa direita, inspira. E a gente vai exalar torcendo, leva o joelho direito para o lado esquerdo. Se você ouvir sua coluna estralando, tá tudo bem. Isso é completamente normal. O que a gente precisa cuidar para não sentir nenhuma dor, nenhum desconforto. A prática ela pode ser confortável e ela deve acontecer com muito cuidado. Então, a gente sempre entra nas posturas com muito cuidado, com muita atenção.
pouquinhos vai voltando e subindo a sua perna direita. Pode ser que você abrace um pouquinho os dois joelhos mais uma vez. Faz uma respiração longa aqui. E devagar a gente vai deitando para o relaxamento. Então a gente vai estender as nossas pernas e estender os nossos braços ao lado do tronco. Gira as palmas da mão para cima e tenta encontrar uma postura bem confortável para você relaxar aqui. Se sentir vontade de fazer qualquer outro movimento, pode fazer. Talvez respire fundo umas 2 ou 3 vezes. E começa a se acostumar com essa sensação de relaxamento. A partir desse momento, você não precisa mais controlar os teus músculos. Pode deixar os teus músculos totalmente relaxados. Você não precisa controlar a tua respiração. Deixa que ela siga naturalmente também, sem esforço. E você pode refletir sobre como você se sentiu ao longo dessa prática. Hoje nós fizemos algumas posturas de força, de estabilidade. Você se sentiu desafiada, desafiado? Quais foram os pensamentos que surgiram na sua mente quando você teve que passar por essas posturas? Como você reagiu a essas situações? Percebe que na trilha do yoga, no caminho do yoga, a gente dá um passo de cada vez. E a cada passo que a gente dá, a gente se desenvolve um pouquinho mais. Então, depois da prática de yoga de hoje, você com certeza ficou mais forte. Você com certeza aprendeu algo diferente. O seu corpo aprendeu algo diferente. E da próxima vez que você tiver que lidar com essa situação, com essa prática, com essa experiência, você vai estar com mais sabedoria, você vai estar mais experiente. Por isso, essa situação vai ser mais fácil. Percebe que tudo tem o seu tempo para acontecer, sem pressa. Do mesmo jeito que isso acontece aqui no tapetinho, também é fora dele. Se você pensar sobre todas as situações que te desafiam, e se você conseguir encontrar soluções para lidar com elas, cada vez que essa situação acontecer, você vai estar mais experiente. Vai ser mais fácil de você lidar com isso. Por alguns instantes, apenas relaxe, deixando os teus pensamentos livres, deixando o teu corpo descansando, enquanto você aproveita a sensação dessa prática. E então agora, devagar, vai voltando a fazer algumas respirações mais longas. Vai voltando a despertar o teu corpo, mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedos dos pés. Talvez você tenha vontade de se espreguiçar,
de alongar, bocejar. E no teu próprio tempo você pode se deitando de lado. Encontre uma postura confortável, dá um abraço em si mesmo. Se acolhe nesse momento com todas as tuas sensações, com tudo que você viveu aqui, com tudo que você pensou. E aí, sem pressa, com a ajuda das mãos, a gente vem empurrando o chão, encontrando uma postura sentados, uma postura que seja confortável. Talvez você escolha colocar uma almofadinha debaixo do quadril, se para você for melhor assim. E aí, pra gente fazer o nosso encerramento, eu te convido a trazer as mãos juntas na frente do peito, pra gente entoar o mantra da paz. Faz uma respiração completa, exala, inspira. Que haja paz e paz em todos os nossos corações, agora e sempre. Namastê, eu te agradeço demais por ter compartilhado esse momento comigo. Lembre de escrever no seu caderninho sobre a sua reflexão de hoje. Ao sair do tapetinho, como eu posso lidar de uma maneira mais leve com as situações difíceis? Então responde essa questão. Se você quiser escrever sobre uma questão específica, sobre uma dificuldade específica que você está vivendo, pode ser. Então tenta fazer isso sobre uma questão somente dessa primeira vez. E aí quando você quiser repetir de novo essas práticas, fazer toda a sequência de novo, você pode ir pensando sobre outras questões, tá bom? Lembre que a indicação é que a gente faça essa mesma aula pelo menos 2 vezes antes de seguir para a aula 3. Isso é combinado. Então nos vemos na próxima prática também. Um beijo e fica bem!